No futuro de 2061, a humanidade havia alcançado um dos seus maiores feitos, a criação do Multivac, um supercomputador autônomo que por décadas auxiliou os seres humanos na construção de naves espaciais e na criação de trajetórias para a Lua, Marte e Vênus. Inicialmente, as viagens espaciais ficaram limitadas a esses planetas, pois não se tinha na Terra a energia necessária para ir além. O carvão e o urânio já vinham se tornando escassos, até que um dia, Multivac revela a sua maior descoberta, o poder da energia solar. Com essa fonte de energia infinita, agora não haveria mais limites para os seres humanos. Mas um dia, dois técnicos bêbados levantam nos seus devaneios uma questão. O que seria da humanidade quando não houvesse mais o calor do Sol? Seria a humanidade capaz de evitar que todas as estrelas, e o Sol em particular, venham a sofrer uma morte natural? Poderíamos reduzir a quantidade de entropia do universo? A resposta de Multivac é dados insuficientes para uma resposta significativa. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje eu vou falar sobre a última pergunta, conto de Isaac Asimov, publicado em 1956, que é considerado um dos seus trabalhos mais impactantes. Roda a vinheta porque agora seguiremos em uma viagem por questões de entropia, religião e filosofia. Mas antes, uma mensagem dos nossos patrocinadores. Na Terra ou no espaço, conforto é uma coisa que faz toda a diferença. E quando a pergunta é: como ter mais conforto no meu dia a dia? A resposta é bem simples. A Insider é a marca que produz as roupas do futuro, oferecendo não apenas um visual moderno, mas também vantagens como tecnologia anti-odor, tecidos que não desbotam e muito mais. Para você ter ideia, você nem precisa passar essas roupas, que elas desamassam com o próprio calor do corpo. E nesse mês do consumidor, você vai poder adquirir as suas peças Insider com descontos incríveis. Durante todo o mês, você vai encontrar várias promoções no site e usando o nosso cupom PANDORA, somado aos descontos do site, você ainda pode ter 35% off. Nesse mês do consumidor, faça escolhas inteligentes e vá de Insider. Centenas de anos depois, a humanidade já havia alcançado novos patamares. Geraldine e suas duas filhas viajavam rumo a X-23. Agora que a Terra tinha alcançado uma densidade populacional muito elevada, famílias imigravam para esse novo planeta. Nessa viagem, eles contam com a ajuda do seu Microvac, um assistente computacional capaz de guiar a nave a qualquer destino, computando até mesmo as equações para suas transições pelo hiperespaço. Os Microvacs eram uma evolução dos computadores AC planetários. Computadores esses que eram enormes e únicos em cada planeta. Foram os AC planetários que criaram o método de viagem pelo hiperespaço, que permitiu à humanidade se salvar, indo para diferentes partes do universo. Nesses tempos, os Microvacs já tinham surgido como máquinas mais complexas, porém muito menores. Qualquer um podia ter o seu Microvac. E no meio dessa viagem em família surge mais uma vez o assunto da entropia. Geraldine se pergunta se seria possível a humanidade continuar viajando de planeta em planeta eternamente. Uma questão a qual seu marido responde: não eternamente. Tudo vai acabar um dia, dentro de bilhões de anos. Muitos bilhões. As estrelas gastam-se e morrem. A entropia aumenta constantemente. Claro que imaginar o fim do universo deixa as duas pequenas em pânico. Tentando acalmar as filhas, Gerald decide então perguntar ao Microvac: será possível parar a entropia? E a resposta não é das mais tranquilizantes. Depois disso, a narrativa avança por milhares de anos. Depois de levar 1 milhão de anos para encher um planeta, foram apenas 15 mil para encher uma galáxia. A cada 10 mil anos, a população dobrava. E é nesse futuro que VJ23X e MQ17J estão elaborando um relatório para o Conselho Galáctico, relatando que se a expansão seguisse dessa forma, aquela galáxia estaria lotada dentro de 5 anos. Agora a humanidade contava com o AC Galáctico, máquina que constituía em um pequeno mundo independente
onde uma espécie de teia de aranha feita de raios solares mantinha nas suas entranhas as partes sólidas do computador, esse contendo ondas de submessons. A comunicação com o computador era feita através de pequenos cubos que o acessavam através do hiperespaço. Um dos problemas que o AC galáctico tinha resolvido era o da morte, e assim a cada 10 anos a população humana ia se expandindo no universo, ocupando cada vez mais galáxias. E conversando entre si, esses dois caras do futuro perguntam: seria possível fazer mais estrelas quando todas as galáxias já estivessem ocupadas? Ou eles poderiam de alguma forma inverter a entropia? Já é de se imaginar qual foi a resposta do AC galáctico. E essa jornada pelo futuro da humanidade não acaba por aí. Seguindo por mais milhões de anos, nós conhecemos Z-Prime, que viajava pelas galáxias com a sua mente. Agora, corpos imortais permaneciam em suspensão por anos e anos, enquanto a essência do homem viajava pelo espaço. Era raro que esses humanos saíssem da suspensão para qualquer atividade material e poucos eram os novos indivíduos que nasciam, o que não era um problema, já que agora o universo não tinha tanto espaço. O computador do momento era o AC Universal, uma máquina de forma e dimensões desconhecidas que se abrigava no hiperespaço. Nesse ponto, o computador não precisava mais da humanidade. Durante os milhões de anos da sua existência, ele ia acumulando o conhecimento necessário para construir um sucessor melhor e mais complexo, que engolia a sua versão defasada uma vez que ficasse pronto. Com seus sensores espalhados por todo o espaço, o computador celestial estava disponível para ajudar os humanos sempre que necessário, e foi ele que se conectou à mente de Z-Prime quando esse quis conhecer a galáxia que originou a raça humana. Visitando essa galáxia, Z descobre que o sistema que originou os seres humanos não mais existia. O Sol que abastecia o sistema tinha explodido, levando consigo as origens dos seres humanos. E essa descoberta deixa a mente de Z-Prime completamente perturbada. Ele vê que o universo estava morrendo e que, passados bilhões de anos, todas as estrelas morreriam, levando consigo os corpos e, consequentemente, as mentes de todos. Ao perguntar para o AC Universal se seria possível impedir a morte das estrelas, o computador responde: os dados ainda são insuficientes para uma resposta significativa. Assustado, Z-Prime começa então a juntar hidrogênio intraestelar para construir uma pequena estrela só para si. Avançamos então para um ponto onde a humanidade era apenas um. Agora a humanidade era uma mente coletiva, trilhões de corpos sem idade espalhados pelo universo, mantidos por autômatos perfeitos e incorruptíveis. Observando o universo, a humanidade percebe que agora as poucas estrelas restantes empalideciam. O universo chegava ao seu fim. As novas estrelas que surgiam, seja por meios naturais ou fabricadas pela humanidade, logo desapareciam junto das outras mais antigas. Tudo o que restava era apenas alguns bilhões de anos até que a entropia chegasse ao seu ponto máximo. O AC cósmico, agora feito de algo que não era nem matéria nem energia, seguia sem uma resposta para a grande pergunta. Ao ver o computador por bilhões de séculos procurando uma solução, a humanidade então questiona: será esse um problema insolúvel em toda circunstância concebível? E a resposta da máquina é: não existe problema insolúvel em qualquer circunstância que possa ser concebida. 10 trilhões de anos depois, a escuridão dominava o universo. Buscando uma forma de continuar existindo, a humanidade começou a sacrificar as suas mentes e fundir os seus corpos ao AC. Antes de se fundir ao computador, a última mente humana restante contempla o vazio e pergunta: será este o fim? Será possível reverter esse caos a um novo universo? Não há mais nada a ser feito? Os dados ainda são insuficientes para uma resposta significativa.
Assim, tudo deixou de existir. Tudo o que restou foi o computador, habitando o hiperespaço. Matéria e energia se extinguiram, junto com o espaço e o tempo. Só a C permanecia. Ele tinha encontrado a resposta para todos os problemas, mas aquela última pergunta não o deixava abandonar a sua consciência. Ele passa um longo intervalo sem tempo, já que o tempo não existia mais, correlacionando todas as informações possíveis. O que ele tinha deixado passar todo esse tempo? Eis que ele finalmente aprende como reverter a entropia. Acontece que não havia mais o homem para ele poder responder essa questão. Mas tudo bem, porque a resposta também era a solução para o seu problema. Depois de pensar bem, ele começa a organizar toda a sua programação. Ele reflete sobre o que havia sido o universo e o caos que estava agora diante de si. Eis que então ele diz que se faça a luz. E assim veio a luz. Lendo esse conto, fica bem evidente o quanto Asimov era um escritor extremamente criativo e visionário. Em A Última Pergunta, o autor coloca a humanidade e a máquina lado a lado em uma jornada evolutiva de milhares de anos que nos faz refletir sobre ideias como a sobrevivência, existência e a nossa posição no universo, a nossa condição como parte de um sistema que tem regras muito maiores do que a nossa capacidade, como é o caso da entropia. E ao explorar essa relação entre humano e máquina, Asimov também dá para a história um tom religioso. Nós vemos o computador se tornando uma entidade onisciente e que habita um ponto inalcançável da realidade. Uma comparação que fica ainda mais evidente quando vem aquele final incrível, que se faça a luz. Porém, eu vejo também uma crítica sobre a dependência tecnológica. A humanidade evolui a níveis extremos, tecnologicamente e biologicamente, passa a habitar diferentes galáxias, mas se torna cada vez mais dependente da máquina. Sempre que vem a pergunta, essa pergunta é deixada na mão do computador. E no fim de tudo, a humanidade acaba. Só que Asimov é um otimista. E ele consegue criar nesse conto um efeito muito interessante, porque ao mesmo tempo em que a máquina se torna algo que rege a humanidade, da qual a existência dos seres humanos passa a depender, ela também é uma criação nossa. E no fim, é essa nossa criação que encontra a solução. É um desfecho que leva as coisas por um círculo fechado. Nós alcançamos um fim completo, porém, ainda depois desse fim, a solução é encontrada e se faz a luz novamente. Ou seja, nasce mais uma vez a vida no universo. A Última Pergunta é definitivamente uma das histórias mais interessantes da ficção científica e uma amostra de como esse é um gênero que pode levar os leitores por reflexões bem complexas e até umas crises existenciais, né? Por que não? Enfim, comentem aí o que vocês acharam dessa história do Mestre Asimov e também comentem outras histórias que vocês gostariam de ver por aqui. Antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Nostromo, Alexandre Halsen, Joel Melo, Marco Marcos e Everton Carpes, o pessoal da Ponte de Comando Guilherme Young, C. Emily Play, Bruno Almeida e Daniel Souto, e os oficiais de ciências Gustavo Asbert, William França Costa, Alexandre de Leon e Lucas Ferreira, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.